Fala pessoal, alô, alô, acadêmicos e acadêmicas do FuteClays, você que esteve conosco há pouco para a entrevista com o Ciro Leães, fazendo uma aula para a gente aí, né? Uma bela entrevista do Ciro. Agora nós vamos entrar ao ar com Jair Ventura. Muito obrigado a todos, é o FuteClays transformando o futebol pela educação e transformando a educação pelo futebol. Em poucos instantes, o professor Jair Ventura vai nos mandar a solicitação. Já vi que ele está online, aguardando o envio dessa solicitação para a gente começar mais uma grande jornada científica acadêmica aqui no FuteClays. Muito obrigado a todos que estiveram conosco e que vão nos acompanhar agora com Jair Ventura, ex-treinador de Botafogo, Santos, Corinthians, filho do Jairzinho, grande craque da história do futebol brasileiro. Certamente vai nos brindar aí com muito conhecimento e muito aprendizado para todos os nossos telespectadores do Instagram do FuteClays. Aguardando somente esse contato por parte do Jair. Parece que ele já está online. Assim que ele enviar a solicitação de entrar ao vivo conosco, a gente vai estar colocando ele no ar. Vamos falar sobre liderança no futebol. Dá uma apertada aí no professor Jair Ventura, jovem treinador de muito potencial. Certamente em breve vai estar trilhando novas caminhadas gloriosas por aí. Professor Jair Ventura, em instantes conosco aqui na página do FuteClays. E pessoal, vai enviando por favor o feedback, se o som tá bom, qualquer problema técnico nos informe pelas mensagens, fiquem à vontade para enviar perguntas. Quero mandar um salve aí para o Pablo Ramos, meu amigo da Minas 10 Esportes, grande empresário mineiro, grande Jair Ventura, direto da página do FuteClays. Aguardando Jair Ventura oficial para fazer mais uma live compartilhada conosco da página do FuteClays. Boa tarde, professor Jair Ventura. Aí um pequeno problema na conexão. Está travando um pouco, professor. O senhor está me escutando? Oi? Um pequeno problema de conexão. Já já o professor Jair Ventura conosco. Acho que agora foi. 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 Boa tarde, professor. Obrigado por aceitar mais esse convite do FuteClays. Você que esteve presente na nossa última edição do nosso FuteClays Mesa Redonda, junto com Oswaldo de Oliveira, com o Tinga, com uma turma muito boa. Obrigado por ter aceito mais esse convite. Eu que agradeço o convite, sempre bom falar de futebol, sempre bom essa troca. E vamos lá falar sobre futebol, que é Vamos lá, o que professor. temos. Vamos te apertar aí um pouquinho. Professor, geralmente os treinadores de futebol têm a sua liderança examinada, desafiada, podemos dizer até ridicularizada pela imprensa e pelos demais stakeholders do futebol. E eu tenho para mim que isso ocorre porque o público em geral às vezes tem um conhecimento muito superficial acerca do futebol, né? Aspectos do currículo oculto do treinador, que foi até uma pauta que eu coloquei com o Ciro Leães antes, que é de liderança, de criar um ambiente vencedor, da forma de resolução dos conflitos internos, enfim, são coisas que ficam muito aquém do conhecimento do público em geral. Eu te pergunto, como que a gente pode manter uma visão a curto, médio e longo prazo e uma clareza de pensamento dentro do comando técnico de um clube de futebol? Eu tenho um amigo que o pai dele foi presidente, o Caco, trabalhou comigo no Botafogo, o pai dele foi presidente do Fluminense. E ele fala, ninguém entende mais de futebol do que a torcida. A torcida é um apaixonado. Lógico que a gente está sempre estudando. Eu, por exemplo, antes de eu nascer eu já estava no futebol, né? A gente vive futebol, respira futebol 24 horas por dia.
Mas quando a gente fala com a torcida, a gente fala com a paixão, com o coração. Então a gente tem que entender todo o sentimento que passa por eles. E nós estamos quando nós estamos em algum clube, nós estamos de passagem. O grande patrimônio do clube, com certeza, são os torcedores. Nós temos que respeitá-los. Ele vai fazer você entender caso você tenha vitória, você tenha sucesso, você consiga os 3 pontos. Lógico que quanto mais, se for de uma maneira agradável o seu time jogar, mais eles vão torcer por você, mais a gente vai conseguir caminhar juntos, né? Mas a gente não pode deixar a torcida de lado, a gente não pode deixar quem entende mais do que a torcida, porque eles que movem o clube, eles que movem essa paixão. Nós estamos aqui falando, inclusive, para eles hoje, né? Porque o futebol é movido pela essa paixão por essa torcida, então nós temos que respeitá-los bastante. Com certeza. Professor, o técnico, para alguns expoentes do futebol, o Arsene Wenger fala muito disso, ele é o centro da autoridade de um clube de futebol, né? O departamento de futebol todo gira em torno dele. E qualquer problema que tenha no time, escalação, lesão, contratações, todo mundo busca no técnico primeiro a explicação para tudo, seja o dirigente, seja o torcedor, seja a imprensa, qualquer um. Te pergunto, qual é o segredo da relação com a dimensão política do clube e os cargos estatutários? Como que o treinador pode superar essas eventuais dificuldades? Eu acho que aí a gente está falando muito do head coach, né? O treinador como um todo no clube. Né? A gente usa uma analogia, quando o treinador chega, por vezes entrega a chave do clube para o treinador. Mas por muitas das vezes não, né? Quando fui para o Corinthians, eu e o Emílio, apenas um auxiliar, a gente chega para somar e um staff que já está lá há anos, num conjunto com o presidente e a sua diretoria, que já estão lá há anos também. Então, eu acho que tem que ser tudo em conjunto. É lógico que a responsabilidade acaba caindo no treinador quando acontece a derrota, mas a gente não pode se vitimizar. Quando eu me tornei treinador, quando eu fiz meu primeiro curso em 2005, eu já sabia que era assim que acontecia. Eu fiquei 10 anos de auxiliar, aprendendo e sabendo que sempre foi assim. Eu aprendi demais com todos os treinadores que passaram, que eu trabalhei. Hoje eu sou muito grato a todos eles. Eu não teria me formado treinador se eu não tivesse esperado esses 10 anos como auxiliar, ter trabalhado 3 anos nas categorias de base da seleção brasileira, 1 ano no sub-20 do Botafogo, para me tornar treinador profissional. E esse tempo, né, que parece que não é pouco pela minha pouca idade, mas como eu comecei muito cedo, eu aprendi muito isso e a gente tem que assumir a responsabilidade, sim. Nós temos que saber da nossa responsabilidade como um aporte financeiro para o clube. A gente sabe que uma derrota, uma desclassificação é um peso muito grande. Eu tive a responsabilidade de disputar 2 Libertadores consecutivas, em 17 e 18. Nas 2 nós classificamos em primeiro. Se eu sair numa pré-Libertadores pelo Botafogo em 2017, é um prejuízo financeiro muito grande. No Corinthians nós chegamos numa final de Copa do Brasil, não vencemos, sim, pelo Cruzeiro, que você conhece bem, mas classificamos, eliminamos o Flamengo. Foram 25 milhões que entraram na conta do clube por uma classificação. Então, é um aporte financeiro, a gente tem que estar aliado não só com o presidente, mas com todo o corpo técnico, com toda a diretoria, sabendo os objetivos. Os objetivos têm que estar na mesa. Eu tive um convite de um clube nesse tempo parado, eu não revelo os clubes que me procuraram, mas conversei bastante com alguns clubes, e eu perguntei qual era a meta, e o clube tinha uma folha salarial baixíssima e a meta seria uma classificação para a Libertadores. Então, assim, muitos profissionais de repente aceitariam, mas como eu não enxergava capacidade de classificar para a Libertadores, eu resolvi esperar. Então, assim, se de repente não, a nossa briga assim é ficar no meio da tabela, né, é jogar limpo, é ser sincero. Agora a gente entra num campeonato brasileiro com 20 grandes equipes e todos querendo ser campeão, mas ninguém tem o mesmo investimento do que um Inter, do que um Grêmio, do que um São Paulo, do que um Flamengo, um Palmeiras. Hoje todo mundo quer o título. Então tem que ter o pé no chão, por isso que a gente pede também para que tenha mais profissionais em todas as áreas. Eu, como treinador, estudo todos os dias, vou continuar estudando quando tiver com 60, 70 anos, que eu acho que em todas as nossas carreiras nós temos que estudar, temos que estar nos preparando cada vez mais. Me perguntam se eu estou preparado, eu falo que não, e não vou estar preparado com 60, 70 anos. Só que não adianta também a gente ser gerido por pessoas que não trabalham, que não entendem do futebol. Por isso a gente torce para que o profissionalismo possa ser maior em todas as áreas do futebol, não só no treinador, porque eu acho que acontecendo isso, entra na pergunta que você me fez. As responsabilidades vão começar a dividir. As pessoas que estão acima de nós vão entender que nem tudo é culpa só do treinador. Mas como eu falei também, mas se tiver que ser, a gente pega a nossa bolsa, faz parte, a gente vai para outro projeto.
Certo. Professor, a gente sabe que tem dois tipos de jogadores, né? Podem ter aquele que consegue trazer sua habilidade para a evolução da equipe, em virtude da equipe, e aquele que a utiliza somente para que eles próprios brilhem, né? Quando você se depara com esse segundo tipo, quais são as principais habilidades de comunicação que você pode trabalhar? Simples. Eu sou um cara que eu lido com tudo com muita clareza e muita simplicidade. Eu acho que o difícil no futebol é fazer o fácil, né? A gente fala muito da complexidade, mas eu acho que o difícil é fazer o simples, é trazer para ele e mostrar para ele que se ele jogar de maneira coletiva, o coletivo forte enaltece todo o individual. Isso é fato, isso é fato. Então, assim, eu por onde eu passei, eu revelei jogadores, né? A gente revela, não, a gente lança, que quem revela é o clube, na verdade. E os jogadores que acreditaram no seu potencial, como o Igor Rabelo, hoje que está no Atlético, o Matheus Fernandes, que foi vendido por Barcelona, o Rodrigo, que foi vendido por Real Madrid, entre outros jovens atletas que nós lançamos, né? E com característica individual como o Rodrigo. Mas lógico que você precisa ter a parte tática, você precisa ter a obediência, e ele tem que entender isso. Então, uma conversa franca, mostrando que o coletivo forte ele vai sobressair, e ele vai sobressair, como aconteceu o caso do Rodrigo, em apenas 20 jogos, foram, mais uma vez, o treinador sendo um aporte financeiro, 220 milhões na conta do Santos. Professor, a gente sabe que a imprensa, né? Você falou que o torcedor, e sem sombra de dúvidas, é o maior patrimônio que qualquer clube pode ter. E a imprensa talvez seja o meio mais efetivo de se comunicar com o torcedor. Mas não raros os casos, às vezes é um ambiente muito turbulento, um ambiente às vezes de conflito, dependendo da situação. E a imprensa às vezes cria rótulos injustos em cima do treinador, né? Como que você vê a relação treinador-imprensa e como que ela pode evoluir no futebol? E mais, como que o treinador pode trazer ela a seu favor? Olha, a gente fala muito da imprensa, né? Ah, vocês da imprensa, eu não vejo assim vocês da imprensa. Todos nós fazemos parte do entretenimento, nós somos o futebol, não só o brasileiro, que o mundial, que o mundo todo nos assiste, e a gente tem que estar junto com eles. Eu entendo que com o momento de criticar, né? A gente fala muito das críticas, de repente pega um pouco pesado ou não. Não, porque também quando você está bem, você está num momento bom, eles vão te botar no céu, assim faz parte. Então que você trabalhe bastante para que você possa ter mais bons momentos do que momentos ruins, porque isso não sou eu que estou dizendo, é a história. Se nós pegarmos, todos os treinadores tiveram bons trabalhos, trabalhos medianos, trabalhos ruins, isso faz parte da vida do treinador. Nenhum treinador consegue o apogeu, né? Mesmo o Alex Ferguson, que a gente fala que ficou mais de 25 anos, ele só não venceu, mas teve continuidade, porque acreditavam no trabalho, aquela coisa que a gente estava brincando da chave do clube. Então, assim, é um cara muito respeitado, que mesmo sem os títulos, sem as vitórias, é uma coisa impensável no futebol brasileiro, sim, mas a continuidade é muito importante. Então, assim, eu vejo a imprensa no trabalho deles. Em 2016, a gente fez um feito inédito, né? Que nunca nenhuma equipe que entrou no Z4, no retorno, conseguiu classificar para a Libertadores. O Botafogo de 2016 conseguiu. E esse feito me fez um prêmio individual, que na verdade é um prêmio coletivo, porque eu não consegui sozinho, graças aos meus atletas, eu fui eleito o treinador revelação. E quem vota é a imprensa. Então, como eu vou É. reclamar se um dia os próprios jornalistas que me deram um prêmio inédito, que esse prêmio nunca tinha sido dado para nenhum treinador, como eu posso reclamar se no outro dia ele falar que eu não estou fazendo um trabalho legal? Acho que faz parte, a gente tem que saber conviver com as críticas, ao mesmo tempo que nós temos que saber conviver com as derrotas. Eu sempre falo isso. Quem não sabe perder não tem o direito de ganhar. Ganhar e perder faz parte. Você vai perder, você vai receber elogios e você tem que ser a mesma pessoa. Muito se falava em 2016 que eu não falava na palavra Libertadores, né? Porque de repente você já começa a ganhar 2, 3 jogos, você acha que você já é o maioral, e não é. Você perde 2, 3 jogos, as críticas vêm mais pesadas ainda. Então você tem que saber lidar com tudo isso. A gente faz parte da vida do treinador, o ganhar e perder, viver com elogios e viver com críticas. Você vai ganhar, o teu vestiário vai estar cheio, você vai perder, o vestiário vai estar vazio. Isso faz parte da vida do treinador. Professor, você citou aí o Alex Ferguson, essa questão da discussão da imprensa, ela não é só brasileira, ela é mundial, né? E o Carlo Ancelotti, outro grande treinador estrangeiro italiano, ele já trabalhou em Inglaterra, Itália, Espanha, e ele percebeu uma diferença grande entre as imprensas dos países, né? Ele fala que na Inglaterra se dá um enfoque mais nas fofocas, nos bastidores. O próprio José Mourinho, né, não cansa, já tem vários casos de um embate muito grande com a imprensa local. E ele fala que na Itália eles já possuíam buscar o motivo das decisões táticas, né?
Você trabalhou em dois grandes eixos do futebol brasileiro, Rio e São Paulo. Você percebeu alguma diferença entre esses dois perfis? E para complementar a pergunta, o Ancelotti fala que é importante criar um clima muito tranquilo. Às vezes ele até chega na coletiva, faz uma brincadeira. Como criar esse ambiente mais leve também? Eu gosto de fazer esse ambiente não só na coletiva, como também no meu dia a dia, porque nós somos os líderes, né? Nós somos os gestores. Na verdade, muito se fala hoje que o treinador, a tática está aí, né? A gente está com conhecimento, você dá um Google aí, a gente vai saber de marcação, como fazer, modelo de jogo, sistema, enfim, acho que a informação está para todos. Agora, como você lidar, como você persuadir, como você administrar um ambiente super competitivo, eu acho que essa é a grande diferença do treinador. Então, eu gosto de deixar um ambiente leve, sim. Na hora que tiver que chamar a atenção, nós vamos chamar, vamos cobrar, sim. Mas viver num ambiente leve, porque a gente já tem o jogo, né? Quarta e domingo, ou quinta e sábado, né? Tem até por vezes 3 jogos na semana, como já aconteceu. E você tem que saber lidar, você tem que saber lidar com isso tudo, né? E se você se abater, ou se você tiver de cara triste, ou se você tiver sofrendo, você acaba transmitindo isso, você como gestor, você como um líder. Então é assim que eu levo o dia a dia, com muito trabalho, muita intensidade nos treinamentos, mas também fora dele com leveza, com respeito, respeitando todos os setores do clube, deixando todos trabalhar. A cobrança vai ser feita assim, mas eu dou autonomia para todos os setores trabalharem. Né? Tá, o doutor Gustavo está nos assistindo aqui, que já trabalhou comigo e sabe disso. Eu deixo os médicos trabalharem, eu deixo a fisioterapia trabalhar, eu deixo a preparação física, a fisiologia, mas claro que a gente está supervisionando, né? Porque, como você falou, a gente sabe que quando perde, a culpa é sempre do treinador. Mas então eu dou autonomia para todos esses segmentos trabalharem, mas na hora de cobrar, a gente vai cobrar. Então tem que ser da maneira mais leve, sabendo que a crítica não é pessoal, a crítica é pelo trabalho, pelo cargo que você ocupa, né? Por muitas vezes, quando você começa a carreira no início de 2016, eu lembro que a gente perdeu um jogo para o Cruzeiro e muitas críticas, né? E eu pensando, pô, será que é comigo? Será que esse jornalista não gosta de mim ou não? Depois, com o tempo, a gente vai vendo que é o cargo que você ocupa. É um cargo de um grande clube. Eu tive o privilégio de trabalhar em 3 gigantes do futebol brasileiro. Então, assim, faz parte. Você tem, como eu falei, volto a repetir, a situação de saber trabalhar nos momentos difíceis, com as críticas, e nos momentos bons com os elogios. Equilíbrio. Professor, o excesso de dinheiro pode desestabilizar a cabeça de um jogador? Por exemplo, um atleta está num clube e ele ganha ganha dois, perdão. Um outro clube chega, propõe para ele ganhar 5. Aí, por mais que ele sente com o clube, chegue no meio termo para ganhar 4, essa relação, essa negociação, ela afeta a liderança do treinador com esse jogador. Como que você, às vezes, você costuma trabalhar com a mentalidade nesse tipo de situação com o atleta? Ou se você não interfere, deixa 100% a cargo da dimensão administrativa ou política do clube? Não, pelo contrário. Como gestor, eu faço sempre uma anamnese em todo clube que eu chego. Eu sento para conversar com todos os meus atletas. Eu pergunto de tudo que acontece na vida dele, tudo. Lógico que a gente não quer ser invasivo, mas a gente vai sentindo, o jogador vai dando liberdade e eu gosto de entrar na vida pessoal. Eu gosto de entrar isso. Eu gosto, já vi professores, amigos super conceituados que não gostam, não falam, não querem saber, é só campo e bola. Eu não. Eu gosto de sentar, gosto de escutar, saber o que está acontecendo. Eu tenho um exemplo de um grande jogador que ele era titular em um clube desses clubes que eu passei e ele vivia um momento ruim. E o que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu fui conversar com ele. Conversei, eu falei, pô, o que aconteceu? Ele, pô, professor, lembra aquele gol que eu perdi? Falei, lembro, no jogo tal? Sim. Eu falei, pô, mas isso já tem 6 jogos. Ele, pois é, eu tô travado desde aquele momento. Eu falei, então é hora de destravar. Vamos embora, vamos para frente, vamos para a próxima jogada. O que passou não tem como reverter, o passado é imutável, vamos para frente e vamos embora. Eu confio em você, eu não posso confiar em você se você não confiar em mim. Enfim, um exemplo. E o garoto voltou a desandar, voltou a fazer gols, voltou a nos ajudar, né? Lógico que a parte financeira, não só no futebol, cara, isso é para a vida toda. Muita gente vê muitas críticas na rua hoje, nas redes sociais, que o jogador ganha muito, ele ganha aquilo. E quantas pessoas esse rapaz ajuda? Né? E quanto ele se abdica da vida dele particular para estar em concentração, trabalhando forte todos os dias, sendo cobrado de quarta a domingo porque perde um pênalti, porque erra um passe. Enfim, tem que ter um controle emocional muito grande. Esses jogadores, a gente duvida da capacidade intelectual e cognitiva dele. Eu discordo. Eles são super bem dotados em tudo,
são super inteligentes para eles conviverem com isso. Não é fácil, principalmente um jovem jogador. Por exemplo, o Rodrigo com a gente, ele foi o atleta mais novo brasileiro a fazer gol numa Libertadores. O garoto de 16 anos, mas ele também com 12, 13 anos foi o primeiro a fazer contrato de uma marca super conhecida, o atleta mais jovem a fazer um contrato de uma marca esportiva. Então, assim, a cobrança dele já é muito grande desde muito cedo, todas as categorias de base na seleção brasileira. E lógico que a gente fica preocupado, eu converso bastante e torço para que eles não mudem, porque o dinheiro pode mudar não só um jogador de futebol, mas assim como um empresário, um médico, enfim, todo mundo que faz sucesso com muita velocidade. E por muitas vezes a estrutura familiar é carente. A gente sabe que a verdade é essa, né? Não só no futebol muito também. A estrutura familiar é muito carente, pessoas que querem ajudar, mas não estão preparadas. Então, a gente, com estudo, com formação, como eu sou um professor, né, um acadêmico, eu estou sempre passando e sempre ajudando eles em tudo que eu posso. Professor, você tocou nessa questão mais ou menos dos intermediários. Eu tive a primeira live nossa foi com o Ricardo Drubs, que eu coloquei a seguinte questão para ele, que com a ascensão dos intermediários, dos empresários, os atletas, quando ele tem algum problema com o treinador, para entender por que ele não está sendo escalado, para entender determinada situação, ele não busca mais esse diálogo com o treinador, prefere ligar para o empresário liga para o diretor e o dirigente pressiona o treinador. E o Ricardo Drubs que falou que concorda que realmente o treinador perdeu um pouco da chefia do vestiário. Qual que é a sua visão sobre isso, essa ascensão de intermediário, essa pressão que recai maior sobre o treinador? Não, eu não vejo uma coisa interligada à outra. Eu acho que o vestiário é um lugar sagrado. Eu acho que o vestiário vai ser conquistado pela sua capacidade de persuadir seus jogadores, pelo teu conteúdo, pelo teu aprendizado e pela tua transparência. Eu acho que o vestiário vai estar sempre ali sendo. Lógico que o vestiário hoje tem muito mais pessoas. Um staff, hoje, uma análise de desempenho, a gente está falando de 8 jogadores. A fisioterapia, você tem 5, 6. O vestiário está sempre muito mais cheio que antigamente. Hoje tem fisiologista, você tem coordenador científico, tem muita gente no vestiário, mas isso faz parte, você tem que se adequar com esse momento. Hoje, os atletas, antigamente, o banco, você não podia, não tinha condição de ficar tantos jogadores como tem hoje. Hoje você pode relacionar 2 times, então já tem mais jogadores insatisfeitos também. Mas eles têm que entender, por isso que um bom diálogo, a transparência, você tendo esse bom relacionamento com seus atletas, eles vão entender que quem está jogando é o companheiro por isso e aquilo. A minha porta está sempre aberta para conversa. Quando o jogador quer entender por que ele está jogando, eu vou explicar. Lógico que é dentro do que eu acredito, na minha meritocracia. E assim eu vou levando, eu vou explicando, eles vão entender. E se ele jogar melhor, ele vai jogar. Não tem por que você agradar A ou B, por conta de salário ou por conta de ser uma joia da casa. Eu já tive diversos bons jogadores, até ídolos, que eu por opção tive que colocar no banco, porque o outro estava vivendo um grande momento. É o momento de você mostrar que você é firme, que você tem que fazer o que você acredita, porque, na verdade, é o que a gente falou lá atrás, o resultado vai estar sempre nas costas do treinador. Então, quando você faz o que tem que ser feito de maneira leal, nenhum trabalho externo vai te prejudicar. Mas a gente fala, a gente toma cuidado. Como você falou, lógico que tem um staff que quer sempre falar né, as coisas boas para o jogador. Mas você tem que fazer a sua parte ali dentro do clube. Porque quando sai, a gente sabe que tem as redes sociais, a gente sabe que tem o empresário, a gente sabe que tem os amigos, que por muitas vezes poucos vão falar a verdade. Então, hoje, ser amigo é você falar a verdade. Você tem que melhorar nisso, você tem que me entregar mais isso. Olha o teu GPS, você tem que correr mais, você tem que ser mais competitivo. A gente tem hoje o GPS que ele te dá vários números, números de intensidades que você fez no jogo, que você percorreu total, até hoje como as divididas, se você é um jogador competitivo, se você não é, né? Então isso tudo é cobrado, isso tudo fica muito claro, e eu acho que isso com modéstia é a maior facilidade hoje de trabalhar, porque você trabalha de maneira sensata e clara para os seus jogadores. Certo, professor, você chegou a mencionar na resposta anterior também que você tem um trabalho de relação interpessoal de realmente tentar entrar na vida pessoal do atleta. O Carlo Ancelotti é um grande expoente disso, né? Não só no livro dele, outros livros, relato de jogadores. Ele tem até um caso interessante, que é o seguinte, ele tinha um jogador que não estava jogando nada,
E quando foi conversar com ele, esse jogador deixou escapar que tinha um casamento marcado, ele estava naquela dúvida danada, se casa, não casa, e o Ancelotti virou para ele, ó, siga seu coração. A partir daquilo, o jogador cancelou o casamento e voltou a voar. E ao mesmo tempo, ele fala o seguinte: você tem que entender cada jogador, né? Tem jogador que aceita ser chamado na frente de todo mundo atenção, tem jogador que prefere ser chamado num canto, dar aquele tapinha nas costas para ele permanecer centrado no que você está falando. Te pergunto, duas em uma, né? Como você entrar nessa relação interpessoal de poder abordar a vida pessoal do cara sem ser muito invasivo? E dois, nesse imediatismo do futebol brasileiro, num elenco de 30 jogadores, como que a gente otimiza de conhecer individualmente cada um? Então, eu uso sempre a anamnese, como eu falei. Sempre que eu chego no clube, eu atendo um por um. Não dá para fazer tudo num dia, 2 dias. Você falou, cheguei no Santos, por exemplo, nós tínhamos 44 jogadores. E você criar maneiras de você ver todos esses jogadores, por mais que você possa perder jogos, né? Eu fiz isso no Santos, no início, no Campeonato Paulista, que é um campeonato dificílimo. A gente vê agora a dificuldade dos times que estão tendo, jogando a competição. Nós classificamos em primeiro, saímos na semifinal para o Palmeiras nos pênaltis. Mas eu usei praticamente todo o elenco. Para quê? Para que nos momentos decisivos, como foi a Libertadores e a Copa do Brasil, eu já sabia quem eu posso usar. E quando você dá oportunidade, fica mais difícil do jogador reclamar. Porque ele teve oportunidade. Lógico que por vezes alguns não vão ter oportunidade, porque você achou que não estavam treinando ou não estavam mostrando para que eles tivessem a sua oportunidade. E você falou sobre gestão. Eu tenho um jogo emblemático, que eu tomo uma virada de um jogo praticamente ganho, porque um jogador meu, que é um cara que eu admiro bastante, e faria tudo de novo, porque hoje eu sou o pai, ele teve o nascimento do filho durante a noite do jogo, a gente liberou ele da concentração para ver o filho nasceu, ele se representou no almoço, jogou o jogo, a gente estava ganhando e ele cansou, que é um cara intenso, um cara que corre demais, se entrega demais pro grupo e pediu para sair. E nisso que ele sai, entra um menino que a gente não tinha usado ainda, que o reserva estava machucado, a gente entra e toma 3 gols ali pelo lado dele. Aí você se pergunta, pô, mas você perdeu o jogo? Mas eu faria tudo de novo. Eu não posso tirar a parte maravilhosa que é você ver o nascimento do seu filho. É. Então, assim, eu faria tudo de novo, tomaria essa virada de novo. Eu posso perder um jogo, mas eu não posso perder o grupo. Eu não posso perder a confiança desse jogador que se entregou, que fez tudo que eu pedia dentro do campo, né? Então, assim, faz parte. Tem vezes que você vai perder de um lado para ganhar de outro. Então, essa parte de gerir, essa parte de saber lidar com seus atletas. Então, são escolhas. A gente tem que tomar escolhas na vida. E pode ter um lado ruim para você. De repente, se fosse um jogo decisivo, como é que seria? Você tem que pensar, você tem que botar na balança e decidir. Por isso a vida do treinador é tão difícil. Professor, e a gente sabe que nessas conversas que você disse que você faz, logo que chega no clube, conversando individualmente com cada um, tem aquilo que é dito e aquilo que não é dito nas palavras, né? Você faz algum trabalho de perceber linguagem corporal, de perceber o olhar, que às vezes ele não está olhando no olho, de perceber aquilo que não é dito pelas palavras, como que você trabalha esse aspecto? Isso, lógico, a gente estuda bastante. Isso está no livro. Hoje, jovens treinadores me perguntam o que você acredita, qual seria o ideal. Assim, a gente tem que deixar bem claro aqui que não existe uma fórmula mágica, não é uma ciência exata do futebol. Você pode vencer de diversas maneiras. A gente tem essa briga entre ex-atletas e os acadêmicos. Eu acreditei na junção, mas você pode ser um acadêmico, um excelente treinador, Parreira, você pode ser um excelente treinador que foi jogador, Zidane, enfim, você tem de tudo. Uhum. Mas o cara que vivenciou o vestiário, o cara que está nele desde sempre, não só o vestiário, gente, você lida com pessoas, a gente sabe. Eu no seu olhar, eu sei o que você está pensando, eu sei se você não está gostando. Isso a gente, de repente, não vai encontrar nos livros, ou vai te facilitar. Mas o dia a dia, por isso que eu estava falando dos jovens treinadores, eles têm que ler muito, estudar bastante, mas estar dentro do vestiário. O quanto antes eles começarem a vivenciar, começarem a estagiar, que seja qualquer categoria, que seja qualquer clube que abra as portas, porque é difícil o estágio. Eu, quando estava no segundo período da Faculdade de Educação Física, eu já estava estagiando no América do Rio, com o professor Carlos Roberto. Meus amigos estavam saindo, voltando da noitada, eu estava às 5 horas da manhã acordando para ir para a Mesquita. São quase 2 horas aqui da minha casa. E eu fiquei lá. O que você fazia no estágio? Você cata a bola, você arruma um peso, mas você está no vestiário, você está lidando com o jogador, está vendo o que ele está falando.
tá vendo o que está acontecendo, tá vendo a cara dele daqueles que não estão jogando. E outra coisa, quando eu fui jogador, eu parei com 26 anos, eu já pensava como eu queria que o treinador me tratasse. E hoje eu faço o que eu queria que eles fizessem comigo. Então, o que alguns treinadores faziam comigo, eu falava, cara, isso eu não vou fazer. Não é isso que eu acredito. Uhum. E aí, dentro Uhum. de tudo que você acredita, você vai aprendendo muito, vai tirando lição das coisas erradas para você não repetir, e as coisas certas que você acredita você vai usando. Então, essa vivência é muito importante. Então, assim, tem coisas também que a gente... É difícil você falar, né? Ontem eu estava fazendo uma live e vi o Gabriel me perguntou, Jair, como é que você fez para extrair o máximo? O que você falou no vestiário para mudar tanto de 17º vocês terminarem em quinto? Cara, isso é do coração, isso aí não tem o que eu falar. É o momento, é o saber o que tem que falar, é o que você falou. Vai ter um jogador que vai ter que puxar a orelha, vai ter jogador que você vai trazer no canto e vai fazer um carinho, vai ter que chamar a atenção de outra maneira. Isso você vai conhecendo com o dia a dia. Você vai conhecendo com o tempo. Por isso que o treinador perde tempo de trabalho também. É. Professor, você estava falando aí de que desde quando você jogava, você percebia coisas que os treinadores faziam que você não gostava, a forma de tomar determinada decisão. O Alex Ferguson, ele fala que os atletas hoje são mais frágeis do que antigamente. E ele relaciona isso com a sociedade como um todo. Eles acabam levando qualquer decisão, qualquer conversa para o lado muito pessoal. Você concorda com isso? E eu te pergunto, como ser amigo do jogador e ao mesmo tempo ter pulso firme para tomar as decisões? Assim, um atleta mais frágil, eu acho que não, porque eu já falei, eles têm uma responsabilidade desde muito cedo, em principalmente sustentar a família. Na verdade, os jovens passam a ser os homens de casa, né? Não de maneira. Ou mulheres, tem mulheres também que são hoje as mulheres de casa que trazem o sustento para casa, indifere do sexo, né? Então, assim, eu falo porque a gente está trabalhando no futebol masculino, mas no futebol feminino as meninas também são as mulheres de casa hoje. O futebol te dá essa condição financeira muito rápido e desde muito cedo, então você acaba que sendo o centro da atenção de casa. Você ajuda a sua família, você ajuda a família da sua esposa, você ajuda um primo, você ajuda, então a responsabilidade deles é muito cedo. Então, como as coisas não acontecem da maneira, lógico que eles sentem, porque eles já sentem esse peso, né? A gente fala do staff, o staff também tem que ajudar nessa situação de tirar o peso desses meninos, né? Deixar eles fazerem o que eles mais sabem fazer, que é jogar o futebol. E por vezes você vê jogadores chegando triste, porque de repente o salário está atrasado, mas ganha bem, mas o gasto é muito grande, entendeu? Então, assim, todo profissional que trabalha tem que ter o seu salário em dia. E você vai ver no dia a dia a dificuldade que esses meninos têm, essas meninas têm, e a gente tem que estar auxiliando. E sobre ser amigo, é a coisa mais fácil. Eu tenho um bom relacionamento com todos os clubes que eu passei, eu tenho amigos, a gente viu o Guilherme entrou aqui na live, entrou na live ontem, está lá na Arábia nos assistindo, e eu vou falar para ele o que um amigo de verdade fala. Você tem que melhorar isso e isso. Eu não posso falar o que ele quer escutar. Ele não vai melhorar se eu mentir para ele, se eu não falar a verdade. Se eu falar o que ele tem que fazer, eu tenho que falar com a verdade, eu vou ter que cobrá-lo. Fora, acabou o treino, eu vou tratar da melhor maneira possível, não tem porquê. A minha liderança, ela não é por imposição, ela é por conhecimento. Eu não vou impor porque eu tenho cabelos brancos, não vai ser por isso. Eles vão me respeitar pelo que eu conheço do futebol, pelo dia a dia dos treinamentos, pela nossa leitura de jogo, pela estratégia para a gente vencer uma partida e tudo acontece do jeito que a gente fala. Como a gente tomar cuidado com o adversário e a gente pode perder e acaba tomando um gol, os caras te olham e falam, pô, ele é de verdade, isso funciona. E assim você consegue persuadir e trazer os atletas para vocês, sendo sincero, de maneira transparente, você consegue estar sempre lidando e eu consigo dividir muito bem a situação de ser amigo, de ser paizão, como a gente fala, e na hora que tiver que cobrar, a gente vai cobrar, porque ele sabe que é para o melhor dele. Como se a gente falou da imprensa, como eu vou cobrá-los, não é para a pessoa, e sim pelo que fez. Essa atitude estava errada no jogo, tinha que fechar um pouquinho mais para cá, tinha que jogar por fora, não por dentro, era um momento de amplitude, não de profundidade, enfim. São pequenos Uhum. detalhes que a gente vai falando no dia a dia que a gente consegue lidar de maneira muito boa com eles.
Agora, professor, sobre a tomada de decisão da escalação ali, na semana de jogo, cada treinador vai adotando uma forma de comunicar aos atletas quem vai jogar, quem não vai jogar. Alguns treinadores eu estava lendo optam, né, por informar isso no dia do jogo para também aqueles que não forem jogar não perderem uma certa motivação no treino, né? Porque pode ser que dê algum desânimo natural, né? E alguns informam no almoço, às vezes bate, ó, o professor quer falar com você lá na sala, e às vezes no almoço ele sendo informado disso, e ele já sei que não vou jogar então, se ele está me chamando lá. Eu acredito que você, ao longo da sua carreira, você foi talvez se adaptando a essa forma de decidir, ou você já tinha isso pré-concebido? Como é que você criou essa maneira de informar quem vai jogar, quem não vai jogar? Então, como eu falei, a gente está sempre suscetível a mudanças, né? A carreira do treinador ela é sempre mutável. Eu tive amigos agora que eu até estava para ir, né, ficar um tempo no City lá com o Pepe, e um amigo meu esteve lá, ó, o Lucas, né, analista de desempenho, e lá ele fala na hora da preleção quem vai jogar. É uma coisa para você se pensar. Lógico que todos os jogadores vão estar mais atentos, mas aqui no Brasil é muito difícil, porque os treinos, a gente não consegue fazer treino fechado. A gente quer fazer uma surpresa para a imprensa. Para a imprensa, não. Eu sempre falo que não é para a imprensa, é para o adversário, como uma estratégia de jogo. E aí você treina um time. E o nosso tempo de treino é muito pouco. Eu também não posso, para enganar o adversário, enganar os meus atletas, eu tenho 20 minutos de treino. Vamos lá, numa sessão de treino, véspera de jogo, uma sexta-feira para jogar domingo, já que sábado é bola parada, a gente acaba trabalhando a parte tática muito pouco. Imagina sexta-feira eu treino um pouco com todo mundo. Eu perco tempo. Você tem que arrumar tempo. Então, assim, é muito difícil aqui, mas é uma coisa que já me fez pensar. Eu acho que dessa maneira que ele faz, tem os lados positivos também, que é você deixar todo mundo na zona de alerta. Todos os jogadores que vão dormir, aquele que vai dormir um pouquinho mais tarde, ele vai falar: opa, amanhã não posso dormir tarde, que o professor pode precisar de mim. Então, é uma maneira para a gente se pensar. Eu acho que posso vir a mudar também. É uma coisa que eu venho pensando, né? Principalmente vindo de um campeão como é o Pepe, né? Um exemplo para todos nós. Então, é uma coisa que a gente tem que repensar, sim. Professor, no processo de escolha de capitão da sua equipe, há quem diga que é uma faixa meramente simbólica, mas, por exemplo, voltando ao Alex Ferguson, ele fala que ele nunca quis um bibelô, né? Que o capitão da equipe dele é como o chefe de uma empresa que vai coordenar todo o processo ali de venda, é fundamental. O Roberto Mantini, né, treinador italiano, também fala o capitão é o elo entre comissão técnica e jogador. Ele é praticamente um membro da comissão técnica, porque ele tem que opinar sobre tudo, participar de tudo. Para você, é uma faixa meramente simbólica? Como que você tem liderado o processo de escolha do capitão das suas equipes? Não, uma responsabilidade muito grande. Eu vejo que ele é uma voz do treinador dentro do campo. E existe diversos tipos de líderes, né? Você tem aquele líder técnico, muito se falou quando o Tite deu a faixa de capitão para o Neymar. Você tem o É, líder como exemplo, que é aquele cara que trabalha pra caramba, que é aquele cara que, quando tá todo mundo num momento difícil, vai jogar todo mundo para cima. E tem diversos líderes. E tem aquele cara que é o líder tático, que é o cara que no momento difícil você está jogando um Corinthians e Flamengo, como nós jogamos, o estádio lotado. Como é que você vai falar e o jogador vai escutar ali? Vai ter momento que a tomada de decisão vai ser do atleta, ou por a maioria das vezes você vai fazer uma ou outra ajuste ali no intervalo, né? Mas durante o jogo é muito difícil. Então você vai ter o líder que vai estar fazendo isso para você. Então depende. Quando eu cheguei no Corinthians tinha um rodízio que já era feito desde o Tite. Ele gostava de fazer um rodízio com seus jogadores para ser o capitão. Eu achei, por característica, por perfil, que tinha que ser o Cássio, né? Nos jogos que eu dirigi, o Cássio foi o meu capitão. Então, assim, isso depende. Lógico que você tem o segundo, o Fagner, um cara super líder também. Tem briga também pela nomenclatura. E
o que você vai fazer? Você vai manter o 4-3-3 ou você vai mudar? Você tem dois noves em bom momento, você não pode fazer um 4-4-2 e jogar com os dois noves, como o Inter jogou com o Damião e o Jô na época. Enfim, então assim, tudo é mutável, tudo vai depender muito do seu elenco, da capacidade, e aí eu vejo com muita responsabilidade do treinador de extrair o melhor desse elenco, o melhor. E isso indifere números, indifere quem vai ser o capitão, vai depender muito de conhecer. E cada clube, cada lugar que você passar, vai ter um tipo de capitão. Eu acredito que seja assim. Professor, de tempos em tempos a contratação de treinadores estrangeiros voltam à pauta aqui no Brasil, né? O próprio sucesso do Jorge Jesus, do Jorge Sampaoli, mas já tivemos aqui Edgardo Balsa, Ricardo Gareca, Aguirre e muitos outros tantos. Você acha que tem uma disparidade na formação acadêmica desses profissionais com os brasileiros? Ou também é uma coisa recente, né? Porque a CBF Academy tem, não sei, 8 anos. Os cursos da UEFA, salvo engano, tem mais de 20, né? Você vê que isso gerou um pouquinho de disparidade na forma de organização e administração do desporto e na formação desses treinadores? Ou é um mero acaso? Olha, eu acho que os cursos da CBF são fantásticos. Eu sou formado na Licença Pro, que é o último estágio Uhum. da CBF. Mas eu acho que a gente tem que ficar atento. Eu fiz um curso que eu te falei em 2005, um curso do sindicato. Sim. No momento, eu fiz o curso, foram 2 semanas, eu falei, caramba, já sou treinador? Não, não é só isso. Tem muito mais coisas do que o curso. Lógico que nós temos que estudar. O caminho, sim, é o estudo. Mas, como eu te falei, não é da noite para o dia. Você tem que se preparar. E não é só fazer o curso e achar que você já está pronto. Mas o curso é muito importante. O curso da CBF vem crescendo. Eu falei isso para os organizadores. Desde que eu entrei na licença A até esse ano que eu saí da licença Pro, a evolução muito grande. Cada ano melhor. E os jovens treinadores que entrarem, com certeza, eles vão pegar um curso ainda melhor. Como você falou, com certeza, a UEFA tem um grande curso. Mas eu tenho amigos que já fizeram e muitos falam que o nosso, a CBF, de maneira super inteligente, convidou professores para vir ministrar aulas aqui com a gente e também assistir o nosso curso. E eles ficaram, assim, de maneira super positiva de tudo que eles viram aqui dos nossos cursos. Então, realmente, os nossos cursos estão em grande nível, mas eu volto a dizer, você não pode também fazer um curso de 15 dias, 20 dias e achar que você já está pronto. A gente não faz um curso de medicina em 15 dias e você já sai médico, né? Você tem que fazer lá todo o tempo da faculdade, você tem que fazer estágio não sei quanto tempo, enfim. Não é assim da noite para o dia, mas é o caminho, sim, o estudo. E a gente melhorou bastante. Sobre os treinadores estrangeiros, muito bom que esses treinadores fizeram um grande trabalho. É lógico, se a gente botar um somatório, a grande maioria não conseguiram fazer grande trabalho. Os últimos dois fizeram, né? Que é o Jorge Jesus e o São Paulo. Dois trabalhos É. fantásticos, maravilhosos. E isso é muito bom para a gente, essa troca. E hoje, falando do curso da CBF, inclusive, por conta da gente, muito se falou da reciprocidade, né? Quando eu falei do Rueda, era por conta da Uhum. reciprocidade, porque nós não poderíamos sair para trabalhar fora do Brasil. E hoje, com a licença Pro, eu posso trabalhar também fora do país. Isso é bom para todos nós, profissionais, que hoje a gente pode estar saindo também para trabalhar, né? E que venham cada vez mais bons profissionais para cá. O Brasil tem que trabalhar, não é mercado, reserva de mercado, tem que estar trabalhando com aquilo que tem de melhor em todo o mundo, e eles são super bem-vindos aqui, né? E o Brasil é isso, né? A minha avó é polonesa, o meu avô é português. Imagina a gente ter algum preconceito contra estrangeiro, a gente seria um monstro, né? Você não gostar Com certeza. o meu nome é Jair Zakizalski, Ribeiro Ventura. O Zakizalski é É. polonês. Então, assim, são todos bem-vindos e que possa chegar grandes profissionais, né? E que só quem ganha com isso é o futebol brasileiro. Agora, professor, para a gente ir encaminhando, taticamente o futebol está em constante mudança, até por isso você citou a importância do treinador estar sempre estudando, sempre se atualizando. Com a introdução maior da metodologia sistêmica de treino, né, a questão de entender o jogo pelo todo e não pelas partes isoladas, o fato do jogador tomar muitas decisões em campo, né, são mais de 1.300 decisões, segundo alguns estudos,
O próprio Guardiola fala que ele não tem muita paciência com aquele jogador que você tem que perder muito tempo explicando, né? E o treino hoje é mais complexo de entender, a desenvolver os comportamentos, o jogador tem que ter um nível de concentração muito alto. Aí eu te pergunto, como formar esse atleta inteligente, preparado para esse treino mais sistêmico, e como lidar com esse segundo tipo, que tem uma lentidão no processo cognitivo maior? Eu acho que isso, como no Brasil, começa lá de baixo. A gente tem que valorizar mais os bons profissionais da base. A gente não pode julgá-los, porque muitos profissionais querem estar trabalhando no profissional, sim, e a maioria das vezes pela situação financeira. A gente paga mal para os bons profissionais que estão lá. Se eles fossem melhor remunerados, eles não teriam essa pressa de querer subir, de querer estar no profissional. Então, se você tem bons profissionais, desde o Mirim, pré-Mirim, enfim, todas as categorias, esses atletas chegam mais prontos. Eu lembro que em 2012, quando eu fui treinador do Sub-20, veio um atleta do juvenil e hoje a gente jogava na plataforma de um 4-2-3-1 e eles jogavam no 4-4-2. E eu botei ele no time, ele foi entrando, estava bem. Daqui a pouco ele me chamou no canto e falou: professor, não estou entendendo nada. Quando tem a bola, o que eu tenho que me posicionar? Quando eu estou sem a bola, o que eu tenho que fazer? E é isso que você falou. Eu tive que sentar, explicar, orientar. Mas, na verdade, a gente já teria que estar vindo fazendo isso, né? Desde todas as categorias de base. O atleta tem que chegar mais pronto. Mas a gente tem que saber que a nossa realidade não é essa realidade da Europa. O Pepe ele não tem essa paciência, então aqui ele vai ter dificuldade de trabalhar, porque aqui você vai ter que ter essa paciência, você vai ter que sentar com esses jovens, você vai ter que conversar, explicar aquilo que você quer, mostrar vídeos educativos, né, que possa facilitar, que essa junção do áudio e vídeo é sempre mais fácil para o entendimento do atleta também. Tem outros que vão ter mais facilidade. Eu lembro quando eu conversava com o Rodrigo, ele 16 anos, eu falava isso, 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 ele ficava me olhando assim, tipo, acabou? Falei, acabei. Falei, pô, ele não entendeu nada. Ele vai fazer tudo errado. E chegava no campo, ele fazia tudo certo. Entendeu? Ele tem facilidade. Tem jogadores que têm mais facilidade que os demais. Mas isso faz parte da nossa formação. Mas volto a repetir para os clubes, formadores principalmente, deixar bons profissionais trabalhando na base por mais tempo, para que esses jovens possam chegar cada vez mais prontos para o profissional. Professor, última para a gente finalizar. Você, nos seus trabalhos, você se mostrou ser um treinador com muito êxito como um estrategista, né? E não só como um estrategista, mas como em se adaptar à construção do seu modelo de jogo, tanto a identidade cultural dos clubes que você trabalhou, tanto ao elenco e as características dos jogadores que você possuía, desde o Botafogo, depois no Corinthians, e o Santos e Corinthians, que historicamente têm identidades de jogo um pouco diferentes, né? Queria que você falasse da importância do treinador estrategista, né? Porque o pessoal às vezes não entende por que, por exemplo, o próprio São Paulo ano passado no Santos, acho que ele repetiu a escalação uma vez, né? Claro que tem aspectos de lesão, tem aspectos de suspensão, mas eu acredito que isso muito se vai em função do adversário, e a grande maioria das pessoas não entendem esse aspecto estrategista. Queria que você falasse um pouco como que a estratégia pode sobressair durante o jogo. Eu acho que a estratégia é um grande aliado com a tática e com o seu modelo de jogo. Eu acho que um não vive sem o outro. E você estudar o adversário também, né? O Sun Tzu, a arte da guerra, fala isso, né? Se você conhecer o seu adversário, você pode ganhar uma, duas batalhas, mas você não vai ganhar a guerra sem conhecer. E você conhecendo, sim. Então é muito importante você conhecer. Eu acredito que essa mudança também exagerada, você acaba perdendo uma identidade da equipe, mas ele não acredita. Então, como eu falei, não existe a maneira certa e errada, e sim no que você acredita. Mas a estratégia vai estar sempre. A gente não vai trabalhar sem a estratégia. Lógico que você não vai deixar de fazer tudo aquilo que você trabalhou, né? Porque senão seus treinos não vão valer de nada se você pensar também só no seu adversário. Mas você tem que sim entender como o seu adversário joga, tentar neutralizar as armas fortes do seu adversário e tentar explorar aqueles pontos negativos que você visualizou durante a semana. Eu gosto de ver 5, 6 jogos do próximo adversário, e a gente sempre tem que dar subsídios para os nossos atletas, saber como a gente vencer a partida, né? Isso não é demérito. Você falar de um momento forte, que a equipe tem uma característica forte, um atleta individualmente, né, falando, está num bom momento, você tem que ter precaução, sim,
De repente você tem um volante que marca mais, que joga pelo lado direito, esse atleta joga pelo lado esquerdo, você pode inverter, enfim, tem diversas maneiras, isso cabe dentro da estratégia para você vencer o jogo. Você tem a situação de um jogo mata-mata, que uma derrota é muito difícil de reverter, que já é diferente no ponto corrido, que você pode recuperar, você pode, né, ter outra estratégia, você pode ter outra maneira de jogar, mas o mata-mata não. Então, assim, tudo isso vai variar dentro do que você acredita e dentro de cada competição também. Acho que é um ponto de vista legal para a gente levantar. Certo, professor. Então, muito obrigado. A gente bateu um pouco mais de 50 minutos aí de live. Agradecer mais uma vez a atenção e o carinho conosco do Footclass por eu ter atendido. Quero deixar para o pessoal aí que amanhã a gente vai fazer uma live com o Wendel. Lembra do Wendel, ex-jogador? Meio campo, canhotinho, Lógico. Cruzeiro, Vasco, Sport, Bordeaux. E no domingo a gente tem o advogado Gustavo Lopes Pires de Souza para falar um pouco de líder esportivo. Muito obrigado, professor. Um grande abraço. Tamo junto. Obrigado, Caio. Um grande abraço. Sempre um prazer falar com você também. Todos os amigos aí do Footclass. Parabéns aí pela iniciativa. E aproveitar e mandar um recado pessoal. Fiquem em casa, vendo a nossa live, vendo outras lives, adquirindo conhecimento sempre. Mas também não deixem de fazer a atividade física de vocês, para a gente se cuidar. E que logo essa crise vai passar e com certeza vamos estar mais fortes e como pessoas melhores também. Um grande abraço a todos aí. Obrigado pela participação de todos. Isso aí, professor. Obrigado. Um grande abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau. Valeu.